Eu sou suspeita a falar do SUS, né? Eu amo o SUS, assim, em todo sentido. Eu fui atendida no SUS desde o começo, em 2014, quando eu descobri um câncer de mama agressivo, mas eu já fazia tratamento no SUS de uma doença autoimune, né, que é pouco divulgada, que é a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, e foi o SUS que descobriu, né, até que eu tinha essa doença, já vinha lutando desde pequena, e agora veio mais assim para minha vida esse encontro com o SUS a partir da oncologia. A gente tem no SUS um canal bem importante, né, de medir essa satisfação do usuário, que é, por exemplo, a ouvidoria do SUS. Sim, né? sim. Então, é um canal que está aberto, né, para que as pessoas, né, tirem dúvidas, mas que também coloque, né, as suas dificuldades, reclamações. E eu digo que é um canal muito pouco explorado pelos gestores e é um canal riquíssimo. Ali a gente tem um termômetro, né, do que nossa população está necessitando. É um caminho que está muito bem desenhado, e essa ideia de pessoas que cuidam de pessoas, ela fortalece fundamentalmente a capacidade de criar um SUS. Você dedicar um evento como esse, um evento nacional, que discute a experiência humana, ele é de uma nobreza e de uma relevância, porque hoje os profissionais de saúde estão muito focados na doença. Pouco na saúde e pouco na experiência humana. Por isso que esse evento é tão disruptivo e provocador. Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. O episódio de hoje é muito especial para todos nós na sociedade. A gente vai falar sobre a experiência humana na rede pública do Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi tema do primeiro Congresso Brasileiro da Sobresp. E a gente espera que também seja muito especial para você que esteve conosco, presencial ou virtualmente, durante aqueles 2 dias de evento. E é claro, para você que não conseguiu participar do evento. A gente preparou 2 episódios para trazer esse tema para você. E não será apenas um resumo do Congresso. O que a gente está trazendo aqui hoje servirá de complemento para quem participou do evento e também irá contribuir para quem não foi lá. A gente trouxe depoimentos bastante valiosos que vão te ajudar a enxergar o futuro da Sobresp enquanto canalizadora e promotora do cuidado centrado na pessoa e de conhecer o que diz muita gente muito boa que falou sobre o SUS, experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa. Funcionou assim, a Sobresp conversou com as pessoas durante o evento. Então, o que o podcast A Experiência do Paciente traz para você neste mês de dezembro, para fechar o ano de 2023 nos episódios de 14 e 28 de dezembro, foi gravado ainda no calor do Congresso. Então, tudo que você vai ouvir no fundo das entrevistas que fizemos era, na verdade, o evento acontecendo. No episódio de hoje, a gente falou com os diretores da Sobresp, o presidente Marcelo Alvarenga e a diretora científica Carla Ledo, de marketing Gisele Rodrigues de Carvalho e financeira Sheila Paiva. Com eles, a gente vai saber um pouco mais sobre o evento e sobre o futuro. E vamos falar com 4 convidados incríveis. Bora saber quem são? A gente começa com Gonzalo Vecina, médico sanitarista e professor da USP e da Fundação Getúlio Vargas, que fala sobre a origem do Sistema Único de Saúde e seus princípios. Daí a gente entrevistou a paciente oncológica do SUS, a Ana Von Carelli, que vai trazer pra gente a percepção do paciente e família com relação ao acesso ao SUS. Já a Ana Renata Lemos Cordeiro, que é secretária executiva de regulação, média e alta complexidade do município do Recife, fala com a gente sobre a articulação da rede e continuidade do cuidado. E a gente encerra esse episódio ouvindo a Vânia Bezerra, que é diretora de compromisso social do Hospital Sírio-Libanês. E ela fala com a gente sobre acesso, escassez e equidade.
Bom, mas antes de a gente começar, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, aproveite para responder a enquete deste episódio. Quem da área da saúde você acredita ser mais impactado por estratégias do cuidado centrado na pessoa? Tá preparado aí para esse primeiro compilado? Então ajuste o seu fone e vem com a gente. Eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você nesse episódio. O primeiro Congresso Brasileiro da Sobresp buscou abrir diálogo com executivos, gestores e profissionais que trabalham na área da saúde, em governos, em fontes pagadoras, na indústria farmacêutica, em instituições de ensino e pesquisa, certificadoras e acreditadoras, em agências reguladoras, em associações de pacientes e com a população em geral, sobre as ações estratégicas que visam melhorar a experiência do paciente, da família e dos profissionais de saúde no sistema de saúde. Foram 2 dias inteiros com discussões, compartilhamento de estudos e boas práticas, networking, muita troca e aprendizado, através de painéis interativos, palestrantes nacionais e especialistas em experiência humana e cuidado centrado na pessoa. E trazer tudo isso para o podcast foi realmente um grande desafio. E a gente começa a enfrentar esse desafio falando com os diretores da Sobresp. E eu fiz questão de começar com a Carla Ledo, a diretora científica da Sobresp. Talvez você não saiba, mas apesar de ela estar na abertura de todos os episódios deste podcast, essa foi a primeira vez que eu e a Carla gravamos de forma presencial. Então bora lá voltar para dentro do Congresso? Lá eu comecei assim com a Carla. Bom, Carla, a gente pela primeira vez gravando ao vivo, presencial, um olhando para o outro, que a gente grava à distância e toda semana. Carla, grava para mim, Carla, grava para mim. Então, bem-vinda, parabéns. Que congresso é esse? Me fala. Bom, é por emoção, né? É um sonho realizado. E esse sonho nasceu no final do ano passado. E é bom quando nós temos pessoas que também sonham junto, né? Uhum. E tanto o Marcelo como a Maria Helena, que esteve conosco também palestrando, a Maria Helena nos provocou, por que não ter um congresso voltado para o SUS? E aí nós procuramos a pesquisa do ano passado, do congresso do ano passado, e nós vimos que as pessoas falavam a necessidade de ter um congresso voltado para o SUS. E aí nasceu o desejo e o intuito de ter esse congresso. Olha, colher as entrevistas para esse podcast dentro do congresso mostrou uma Sobresp madura, preparada e eficiente. E o resultado disso, quem sente é você. Repare na emoção das pessoas, a começar com a Gisele Rodrigues de Carvalho, que é diretora de marketing da Sobresp. Hoje é um dia especialmente feliz, né? Primeiro Congresso Brasileiro de Experiência do Paciente. A gente abraça um pedido feito o ano passado no Congresso, onde as pessoas queriam ter a representatividade do Sistema Único de Saúde nesse espaço de fala e de escuta, de troca. Então, para mim, hoje é um dia extremamente feliz. Bom, primeiro eu queria dizer assim, né? Eu tô muito feliz com o resultado. Este que você ouve agora é o Marcelo Alvarenga, presidente da Sobresp. Muito feliz porque aqui no evento a gente conseguiu, de fato, trazer pessoas de diferentes regiões do Brasil, de diferentes cidades, profissionais, pacientes, parceiros, que estão aí, né, trabalhando dentro de um sistema de saúde brasileiro, tanto no setor público quanto no setor privado. Quando a gente fala de sistema de saúde, acho que é importante trazer essa responsabilidade nossa, né, de olhar o todo, de olhar essa integração, essa colaboração, o que a gente pode aprender com cada um, né, desses agentes aí que compõem o sistema de saúde. Uhum. E a gente conseguiu isso nesse evento. Realizar esse evento significou muito para toda a equipe idealizadora. A Carla Ledo é quem fala sobre isso pra gente. E esse congresso, então, primeiro, a realização de um sonho. Segundo, é poder transmitir o que nós acreditamos. Dar acesso às pessoas e, por isso, um modelo de ser híbrido. Tanto para quem é aqui de São Paulo, presencial, e quem quis nos prestigiar presencialmente, mas também para quem não pôde
estava trabalhando ou estava em outro estado, e nós pensamos nessas pessoas também. Então, poder dar acesso a todo o Brasil. E a gente percebe... Essa é a Sheila Paiva, a diretora financeira da Sobresp, e ela fala sobre uma coisa muito importante: conexão. Justamente isso, Túlio, a conexão das pessoas que estão aqui com a temática do Congresso, com o propósito de cuidar de vidas e, o que é mais impactante, os cases envolvendo o Sistema Único da Saúde. O quanto que é bacana a gente poder perceber que a experiência do paciente é algo complexo, é uma gestão, mas que pode ser aplicada em qualquer instituição. Basta apenas ter o olhar aí genuíno para o acolhimento, a escuta. A gente falou demais a respeito disso, né? Acolher, escutar, a comunicação, o desenvolvimento das pessoas, assim como a valorização das pessoas. E tudo foi pensado com muito amor. Essa é a Carla Ledo novamente. E ela vai contar para você como o evento foi organizado. Tudo foi desenhado com muito cuidado. Então, quando nós formamos as comissões, tanto organizadora como científica, esse era o nosso propósito, de trazer algo que seja real, factível, de trazer experiências e compartilhar conhecimento para todas as pessoas, né? Tá, e se você quer saber mais sobre todas as pessoas que a Carla Ledo acabou de dizer, o Marcelo Alvarenga traz um raio-x de quem participou. Ouve aí. Então a gente tem aqui representantes de 14 estados brasileiros, né, incluindo o Distrito Federal, 68 cidades diferentes do Brasil, e a gente tem um público aí que 55% está aqui presencialmente com a gente e 45% está no modelo online. Acho que isso tem uma vantagem pra gente, né? Então, falando um pouquinho do online, isso traz pra gente a questão do acesso. Tem gente que está de fato numa região muito distante aí, né, daqui de São Paulo, e que talvez não teria condição de participar desse evento, seja por tempo, seja por dedicação, por a questão própria financeira, e está conseguindo acompanhar, né? Então isso também é uma coisa incrível, a gente amplia o acesso e essa conversa. E aqui no presencial tá muito gostoso, por quê? Porque além da experiência em si, né, das pessoas estarem juntas aqui trocando, a gente se encontra no intervalo, a gente faz networking, as pessoas se conhecem, elas se inspiram umas nas outras, trocam experiências, né? Então tá muito gostoso o ambiente, e acho que assim, a palavra que eu digo aqui é parceria, colaboração, integração, tá muito esse ambiente aqui, o congresso desse ano. E tem uma equipe que quase não apareceu, a comissão. Quem fala dela é a Carla Ledo. E a comissão também teve um papel fundamental, porque trouxeram nomes e pessoas que vivem o SUS na sua realidade, no seu dia a dia. Então foram peças que foram se encaixando dentro de um quebra-cabeça e que a gente pôde ver nesses 2 dias de evento, né? Todas as coisas se encaixaram e a gente viu um evento lindo que traz reflexões, provocações. Quais são os desafios encontrados, quais são as oportunidades, o que as pessoas acreditam. Tá, e como surgiu tudo isso? Ouça o Marcelo Alvarenga. Quando a gente fez o primeiro congresso lá atrás, a gente fez um congresso bem geral, trazendo para as pessoas assim, né? Poxa, o que é essa história que a gente está falando de experiência humana, experiência do paciente, experiência do colaborador? Sim. Quais são os principais desafios em termos de cultura, de desenvolvimento, de métrica, de jornada, de incorporação de tecnologia, de serviços, enfim. Então a gente trouxe uma coisa bem geral, com foco aí no ser humano na sua integralidade. Ok. Esse ano a gente já quis se expandir um pouco mais e trazer, não, peraí, ó, tem um sistema que ele é único e a gente precisa trazer a voz de quem está na rede pública e quem está na rede privada. E o ano que vem a gente vai sair um pouco dessa lógica somente de instituição de saúde, né, dentro do ecossistema, e a gente pretende então convidar, né, a estratégia para o congresso ano que vem é olhar para o ecossistema de saúde. Então é a integração do ecossistema com foco na experiência humana. Então a gente quer que a indústria farmacêutica, que a operadora, né, que as instituições de saúde, as universidades, a associação de pacientes, as certificadoras e acreditadoras estejam com a gente, tendo voz, né? Como é que a gente está de fato construindo um ecossistema que é integrado e colaborativo? Então essa é a nossa estratégia
pro ano que vem e que se perpetua, né? E aí a gente vai fazer ciclos aí de temáticas, de projetos, enfim, a coisa acho que tá num movimento muito gostoso, as pessoas entenderam que esse é um espaço de troca, né? Um espaço de aprendizado. Sim. E elas estão chegando, então é assim, ó, cria ali as estruturas, cria os espaços que as pessoas vão vir, vão compartilhar, né? Tá tendo muito aprendizado aqui e muita troca de experiência. E eu perguntei a Carla, qual a grande reflexão disso tudo? Trazendo a fala da Vânia Bezerra, que foi uma das nossas palestrantes, né? O que nós fazemos com os nossos privilégios, né? Então, acho que essa é a grande reflexão que nós temos também. Como que nós podemos atingir outras pessoas a partir daquilo que nós temos de conhecimento, de experiências, compartilhar isso com todos. Então, a ideia foi essa, e o evento foi lindo, né? Não tenho dúvida, assim, emocionante, sim. Foi maravilhoso. Eu queria fazer uma provocação em cima dessa fala da Vânia, que é o que a gente faz com nossos privilégios, e aí em cima do SUS. Se a gente for pensar, o SUS é um privilégio do povo brasileiro. O que a gente está fazendo com ele? Você acha que a Sobresp, no final das contas, ela consegue colaborar com isso, ela consegue contribuir, ampliar essa discussão? Eu não tenho dúvida. Quando nós falamos do SUS, né, e a gente pensa na questão do acesso, da integralidade, da igualdade ou equidade, como alguns utilizam, esse é o nosso papel, né, a gente trazer a nossa expertise, o nosso conhecimento. O Torelli também faz essa provocação, né, nós precisamos apoiar e através da nossa expertise, apoiar as instituições que necessitam. Então, a Sobresp tem um papel muito importante e fundamental, talvez de capacitação, de disseminação, de envolvimento, de provocar. E a Gisele Rodrigues de Carvalho é quem fala sobre missão e desafios. A nossa missão é utilizar dias como hoje e todos os dias para customizar a forma como a gente se comunica com essas pessoas. Eu vou te dar um exemplo, tá? A gente sai daqui com um conteúdo muito voltado para o Sistema Único de Saúde, com tudo isso que foi dito até agora, no primeiro dia, e o que a gente vai discutir amanhã. Esse conteúdo, ele precisa chegar para as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui. Como? A gente vai, como diretoria de marketing, compor um material, e aí a Sobresp, né, no seu todo, vai levar isso para dentro das instituições que hoje estiveram presentes aqui e as instituições que já estão conversando conosco através dos nossos canais, que a gente capta pessoas, enfim, do Brasil inteiro, né? E a Gisele segue falando agora sobre por que a Sobresp é tão importante nesse processo. Aí é onde a gente se vale dessa capilaridade da Sobresp. O que a gente precisa é acolher todos esses pedidos, adaptar essa comunicação para os vários agentes que nos procuram, e assim a gente vai conseguindo cada vez mais permear esse ecossistema, seja da saúde pública, seja da saúde privada, mas o que a gente precisa é ter um cuidado, e esse cuidado é a atenção para customizar, adaptar esse material, essa fala, para que ela faça sentido quando a sociedade fizer com que ela chegue dentro das instituições, dentro de todas as áreas que compõem o ecossistema. E a gente pode falar que a conexão é um ponto forte desse evento. Sem dúvida. E o evento possivelmente vai passar para outros lugares, não só São Paulo. Isso, então qual que é a estratégia da sociedade? A gente desenhou assim, tanto o conselho deliberativo como a diretoria executiva, a gente tem uma gestão ali de 2 anos, né? Então a gente começa num ano, a gente está aqui agora 2023, 2024, por exemplo, que é a atual gestão. Então no ano ímpar é o Congresso Brasileiro e no ano par é o Congresso Internacional. Como é que a gente pensou no Congresso Brasileiro? A gente, de fato, levar isso de forma rotativa para as diferentes regiões. Então a gente começa aqui no Brasil, em São Paulo, né? E aí a gente vai, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, né? Porque isso também traz o quê? A gente valoriza as instituições locais, as pessoas que estão ali naquela região, e tem essa rotatividade para a gente também
trocar, conhecer sobre a cultura, as especificidades. Então a gente tem essa estratégia, que no brasileiro sempre vai ter a rotatividade. No ano que vem a gente tem um congresso internacional. E a gente também, por questões logísticas, né, pensou em fazer isso em São Paulo, porque você traz um palestrante de fora, aqui tem o aeroporto internacional, né, geralmente voos são diretos. Sim. A logística talvez fique um pouco mais fácil. Então para o ano que vem vai ser o internacional e, né, sempre em ano ímpar a gente vai fazer o brasileiro. Os trabalhos foram inscritos. O que a gente pode falar sobre esses trabalhos? Sobre o envolvimento das pessoas, sobre os temas, sobre os trabalhos que foram classificados e por aí vai. Olha, primeiro a gente ficou muito feliz com o número de trabalhos inscritos, né? E as pessoas trazerem essa contribuição, né, do que elas estão fazendo. E como Sobresp, nós utilizamos todo esse conteúdo para que a gente também possa compartilhar essas experiências em algum momento. Então, primeiro é um agradecimento a todos que acreditaram, se inscreveram e se propuseram a demonstrar aquilo que eles fazem. E o segundo, que dentro da Sobresp, por exemplo, nós temos as práticas compartilhadas, em que nós utilizamos todo o conteúdo, todo o repertório que as pessoas nos trazem para que a gente consiga disseminar para o Brasil quais são as melhores práticas, né? Porque nós acreditamos que as pessoas fazem muitas coisas boas no Brasil inteiro. Então, é uma forma de compartilhar isso com todos. Então, os trabalhos foram lindos, a comissão teve todo um cuidado também para orientar, para avaliar, com toda a cautela, com toda a ética, para que nós fôssemos os mais justos possíveis. E aí nós tivemos aí os 4 vencedores, né? 2 primeiros lugares. Então, trabalhos que fazem a diferença no dia a dia. Ok. E 2024 já começou? Com certeza. O que vem por aí? Olha, durante esse evento, nós já fizemos algumas provocações, inclusive, para alguns CEOs, para alguns diretores, porque nós acreditamos que a gente precisa fazer um evento, um tema, né, que é a integração do ecossistema de saúde, e nós queremos fazer um congresso internacional, então, com certeza, as ideias já estão na nossa cabeça, a gente já fica estimulado para não parar, para isso não morrer, né, então é um estímulo para que a gente continue. E como eu comentei, né, a nossa diretoria é muito potente. As diretoras, o Marcelo, como presidente, nós temos um time muito forte. Então, a gente acredita que o ano que vem nós queremos que surpreenda ainda mais, aumente, nós elevemos a expectativa em relação ao congresso que virá. A gente chega ano que vem com 4 anos, um segundo congresso internacional, e é sempre isso, desenrolar de uma estratégia, passo a passo. Realmente a sociedade tem crescido de forma a abraçar toda essa questão relativa à experiência do paciente, ao cuidado centrado na pessoa, a ligar essas pessoas Brasil afora, né, em diferentes realidades e tudo mais. Exato. Isso nasceu lá atrás, isso foi uma percepção ao longo do caminho, como é que foi isso? Então, assim, todo o nosso planejamento estratégico, ele é feito de forma também colaborativa, envolvendo aí, né, o conselho e a diretoria executiva. E quando a gente, então, vem nesse processo de amadurecimento da sociedade, né, como uma sociedade civil, sem fins lucrativos, a gente tem que pensar em algumas questões que são importantes. Uma delas é a questão do crescimento, né, como é que a gente atrai mais pessoas para essa conversa, para fazer parte das atividades, enfim. E quanto mais pessoas a gente traz, a gente consegue fazer mais projetos, mais parcerias. Então, acho que o primeiro ponto é garantir que a sociedade ela cresça em termos de membros, né? Cresça em termos de projetos, e aí a gente vai para uma segunda questão, que é de fato fazer aí projetos e parcerias cada vez mais, né, colaborativas. Ok, quando a gente fala de parcerias, quem quer ser parceiro? Que tipo de parceria a gente pode estabelecer? Como é que ele pode saber disso? Como é que ele pode se aproximar da Sobresp? O que a gente pode falar com ele? Olha que legal, Túlio. A gente desenhou também em termos de estratégia, né, uma coisa que assim, primeiro, quem faz parte, quem é membro da sociedade, né, quem é membro da Sobresp? Hoje basicamente é pessoa física. Então você tem que ser uma pessoa física, que você se aproxima da gente, se torna um membro,
E você, a partir desse momento, você começa o quê? Primeiro, de forma consumindo ali, né, aqueles materiais, aquele conteúdo, participando das atividades científicas que a gente promove, então alimentando o seu próprio propósito pessoal e também, né, o seu desenvolvimento como profissional voltado a essa área. E quando a gente fala de parceria, isso vai para além da pessoa física, vai também a parceria da Sobrexp com instituições. Acho que o nosso primeiro foco aqui, né, é se aproximar de pacientes, então a gente precisa sim fortalecer a parceria com associações de pacientes e familiares. A gente precisa também falar com esses outros agentes, né? Então acho que esse é um dos objetivos da gente, o ano que vem, declarar fortemente e convidar esses outros agentes para terem voz no nosso evento, né? Sim. Mas a gente precisa desenhar essa parceria em alguns pilares. Um pilar de desenvolvimento, um pilar de pesquisa, né? A gente tem que gerar conhecimento, a gente tem que mostrar para as pessoas o que dá certo, o que não dá, enfim, né? E parcerias em projetos que sejam de fato colaborativos, no sentido de promover essas mudanças no sistema. Então a gente tem um desejo final, digamos assim, que é a gente de fato contribuir ou influenciar as políticas de saúde, né, com foco na centralidade, tanto nos pacientes quanto nas pessoas que cuidam do paciente. Então acho que é isso. Agora me fala sobre os patrocinadores. O que falar para eles? Primeiro, eu quero agradecer ao apoio aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, né, em nos ceder o espaço, o anfiteatro, então na figura do Dr. Luiz Reis, então que nos propôs, né, a utilização. Então eu quero agradecer porque foi um espaço incrível, um espaço acolhedor, e que nós pudemos realizar esse sonho. E a todos os outros patrocinadores, né? Eles foram fundamentais para que esse evento acontecesse, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, então, de fato, nós precisamos das pessoas que acreditem nesse propósito, né? E nos patrocinem. Então, foi assim, nós ficamos muito gratos, muito felizes, porque eles estiveram conosco, eles nos apoiaram, as pessoas puderam participar e vivenciar, né, essa realidade conosco, puderam contemplar aquilo que nós estamos fazendo. Então nós somos de verdade gratos pela confiança, em primeiro lugar, por acreditar no nosso trabalho, e a todos os patrocinadores, né, que estiveram conosco. É isso. Agora que já trouxemos para você bastidores de todo o trabalho das diretorias da Sobresp e os resultados efetivos de tudo isso, a gente começa a trazer convidados para abordar os temas que fizeram parte do congresso, com convidados muito especiais. E eu começo com Gonzalo Vecina. Ele é uma referência inconteste. É médico sanitarista, professor da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Bora voltar lá para o congresso? A sua fala aqui foi principalmente para a gente contar um pouco da história do SUS. A ideia foi contextualizar como é que nós chegamos aqui, porque nós não chegamos aqui chegados. Foi uma construção. E essa construção foi dependente de transformações econômicas, demográficas, sociais, culturais, tecnológicas. Isso não nasceu do nada. Então a ideia foi mostrar que nós construímos um espaço, mas esse espaço está longe de estar terminado. Então nós temos que entender como nós chegamos aqui, quais foram as bases de tudo isso que nós fizemos e como é que nós vamos ter que continuar aperfeiçoando. Porque nunca vai estar acabado. Nunca vai estar acabado. Nós vamos ter que continuar aperfeiçoando. Então, estão aparecendo novas drogas, novas tecnologias. Hoje nós estamos falando na medicina 4.0, menos contato, mais tecnologia. Tudo isso é transformação. E essa transformação vai exigir novas disposições, novos financiamentos, novos quereres por parte da sociedade. Então, a gente está preparado para isso. É uma evolução. Então, para quem é apaixonado com o SUS, que mora fora do Brasil, que são os outros países que têm SUS como um norte, o que a gente está fazendo aqui, então, é uma construção
permanente da sociedade. O SUS é sociedade, é isso? O SUS é fruto da vontade da sociedade. É óbvio que, num determinado período da construção do SUS, nós tivemos um grupo de técnicos que construíram esse modelo. Tivemos um grupo de pessoas que pensaram esse modelo. Esse modelo nasceu na Academia Brasileira, discutindo a interiorização dos serviços de saúde, discutindo a desigualdade, as consequências da desigualdade na expectativa de vida que nós temos. Então, é a partir desse grupo de pessoas que nós fomos disseminando a ideia, né? Quer dizer, a ideia, ela nasce de um coletivo e esse coletivo vai se ampliando. É o que nós fizemos aqui com a construção do SUS. Nós criamos um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias diz respeito à construção de uma sociedade mais igual, diz respeito à construção de bem-estar social para todos, de diminuição de desigualdades e de ter um acesso a serviços de saúde que garantam essa construção de um bem comum que é a saúde pública. Ok. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente pode falar de pilares e objetivos. Quais seriam os pilares e os objetivos que a gente teria para as pessoas entenderem de onde surge isso? Eu acho que os pilares que estão, inclusive, na lei de criação do SUS, que são chamados princípios, né? É o princípio da universalidade, que é muito complexo num país tão desigual quanto o nosso, né? Que é a questão da integralidade, que é muito importante, né? A integralidade que diz respeito à capacidade de curar e à capacidade de cuidar. Então, curar é uma coisa fundamental, mas cuidar necessita muito. O cuidar é a capacidade de escuta, é onde está a humanização do processo de assistência à saúde. A cura, ela é crua, fria e necessária, mas ela tem que ser complementada pelo cuidar. Então, a ideia de integralidade diz respeito à promoção, proteção, recuperação, reabilitação da saúde. Essa é a ideia da integralidade. E a ideia da igualdade. Como o problema mais importante do Brasil, o problema social mais importante do Brasil é a desigualdade social, então a ideia de que, no caso das ações do SUS, populações que têm uma maior probabilidade, um maior risco de morrer devido a determinadas condições clínicas, como, por exemplo, a própria gestação. Então, a diferença da mortalidade materna entre as pretas e as brancas é uma diferença muito grande, é quase 5 vezes essa diferença. Então, é importante que a gente pense em termos de construir equidade. Esses são os 3 pilares da construção do SUS. Além disso, a descentralização, o controle social, nós temos que levar isso em conta. E hoje estamos construindo essa ideia da construção de regiões de saúde, de uma nova governança no SUS. Ok, e aí essa centralidade, a gente consegue imaginar que o SUS é criado por pessoas para pessoas, centrado em pessoas. A partir de um certo momento a sociedade passa a entender isso. A gente não pode centrar o cuidado, a assistência na doença. A gente tem que centrar nas pessoas, né? Tratar as pessoas, não tratar as doenças. O que o SUS pode contribuir para a sociedade em geral, para os serviços de saúde em geral brasileiros, para que a gente possa entender esse processo, para que a gente possa crescer nesse processo? Cuidado centrado na pessoa, centrado no paciente, na experiência do paciente. Eu acho que é um novo desafio, um novo réptil que nós estamos lançando, né? O SUS, desde que foi criado, ele foi criado pensando na questão da equidade e, portanto, ele está voltado para essa necessidade de olhar para as pessoas. Mas eu acho que a tradução que está sendo feita hoje, de que nós são pessoas cuidando de pessoas, essa ideia é uma ideia força
e que ela dá sinergia a esse movimento da criação de um sistema de saúde público, universal, gratuito, financiado por toda a sociedade através dos seus impostos. Então, eu acho que esse é um caminho que está muito bem desenhado, e essa ideia de pessoas que cuidam de pessoas, ela fortalece fundamentalmente a capacidade de criar um SUS. Essa iniciativa da Sobresp de realizar um congresso brasileiro, de unir pessoas do Brasil inteiro, para discutir a experiência do paciente no SUS. Neste momento que a gente vive hoje, no pós-pandemia, como é que você enxerga isso? Não, eu enxergo como muito positivo. Eu acho que tem certos movimentos que podem parecer às vezes ingênuos. Então eu acho que quando você olha muito distante para o objetivo da Sobresp, eu sinto uma certa ingenuidade. Essa ingenuidade é a marca da construção do novo. Nós temos que entender o novo como faz para construir o novo. A Sobresp está propondo um novo. Qual é esse novo? Todos têm a ver com tudo. Nós temos que ser capazes de construir esse mundo novo, desde que nós saibamos interpretá-lo e dirigir no sentido de que ele seja construído. Tudo continuará e cada vez crescerá mais. Parabéns à Sobresp. Seguindo em frente, a nossa próxima convidada é uma paciente. Meu nome é Ana, eu sou paciente do SUS, paciente oncológica do SUS. A Ana vai trazer para a gente a percepção do paciente e da família com relação ao acesso ao SUS. Comecei o tratamento desde o princípio no SUS e fui convidada para trazer essa visão, do paciente, do cuidado voltado ao paciente. Como que é esse trabalho para nós, pacientes? O que a Ana vai trazer para a gente agora desmistifica muito do que se diz a respeito do SUS. Ela vai falar sobre a sua percepção, mas também sobre a sua experiência com o sistema. Bora ouvir. Eu sou suspeita a falar do SUS, Eu amo o SUS, assim, em todo sentido. Eu fui atendida no SUS desde o começo, em 2014, quando eu descobri um câncer de mama agressivo, mas eu já fazia tratamento no SUS de uma doença autoimune, que é pouco divulgada, que é a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, e foi o SUS que descobriu, até que eu tinha essa doença, já vinha lutando desde pequena, e agora veio mais assim para minha vida esse encontro com o SUS a partir da oncologia. Em 2014, eu descobri o câncer. Foi algo bem diferente do que a gente costuma ouvir, Porque quando fala câncer de mama, tem todo um processo, porque muda um pouco a característica da mama, porque você sente, às vezes tem secreção, o meu não tinha nada. E eu não sentia nem no toque, só sentia uma grande dor que irradiava para o ombro. E aquilo me incomodava e eu procurei algumas vezes, médicos, e eles falavam que não tinha nada. Poderia ser alguma coisa ortopédica, poderia ser alguma doença relacionada mais a isso. Até que um médico se interessou e falou, não, vamos fazer alguns exames. Eu fiz os exames, porém, quando eu voltei, ele tinha falado que eu teria que passar numa mastologista. E aí eu não conseguia, logo no começo, na UBS, resolvi pagar uma mastologista. E quando eu fui, ela já me deu notícia assim, a mastologista particular. Olha, você está com câncer de mama, você tem que começar a quimioterapia essa semana e o caso é muito grave. Meu Deus. E aí eu virei e falei, doutora, eu não tenho plano, Não tenho. Mas é isso que eu tô falando, tá bom? E assim, dali pra frente, como quem? Eu já te avisei, vamos parar aqui, agora você resolve. Problema seu agora pra frente. E aí eu saí dali meio desnorteada, sem saber para onde ir, com meu esposo, e nós fomos direto para a UBS, próxima de casa, para poder saber como que a gente ia lidar com aquela situação.
a origem, né, dessa entrevista, dessa conversa que a gente está tendo, seria para a gente falar sobre acesso. O que você está me contando é um ponto que vai qualificar essa questão do acesso. Por que né, eu estou querendo falar sobre isso? A gente fala com gestores de saúde nos municípios, né, que possam estar ouvindo a gente nesse momento, ou profissionais de saúde que trabalham em municípios Brasil afora, que possam estar ouvindo a gente aqui nesse momento. Quando a gente discute o acesso, e a gente, o acesso está garantido, você colocou uma outra questão, que é a questão de acolhimento. Para você, né, aí eu queria que as pessoas que estão ouvindo a gente entendessem isso. Para você, enquanto paciente, acabou de ter uma notícia que mexeu com, né, o seu futuro, o futuro da sua família, com a sua condição mental, psicológica e tudo mais. Essa questão do acolhimento, me conta um pouco sobre isso. Como é que... Porque você falou inicialmente, falou, olha, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir. Eu olhei para o meu marido e eu não sabia o que a gente fazer a partir daí. E a gente teve só a resposta da médica, olha, o seu quadro é esse e é isso que você tem que fazer. Como é que é o peso do acolhimento para você nesse processo que iniciou lá em 2014, mas que segue sendo uma lógica da sua relação com o SUS? Quando você falou de acesso, né? Apesar daquele desespero do começo para onde nós vamos, a gente sabia que de alguma maneira tinha o SUS. Então isso foi importante. Tá? Não tenho plano de saúde, não tenho como fazer um tratamento desse particular, né? Mas eu tenho o SUS, que é direito de todos. Né? Eu tenho uma saúde básica no meu país que eu não tenho que pagar por ela, né? Pago pelos impostos, claro. Sim. Mas assim, então eu sabia que eu tinha o SUS, não sabia direito aonde conseguir. O acolhimento foi muito importante. A enfermeira da consulta, quando eu cheguei lá, antes dela se apresentar, ela abriu a porta e ela falou, bom dia, posso te dar um abraço para você entrar na minha sala? Eu falei, pode. Claro que a gente sabe que tem pessoas que não gostam, acho legal isso deles se perguntar. Sim. E aí ela já colocou a mão no meu ombro, levou, fechou. Aí ela se apresentou, aí me abraçou e falou, agora senta, vamos ver aqui o seu caso. Eu acho que isso é muito importante. E o paciente, quando ele chega no médico, muitas vezes a gente sabe que ele tem competência, tem capacidade, ele vai te atender, ele vai passar o remédio preciso, né? Se tiver algum problema com o remédio, ele vai ver qual que melhor se adapta. Mas às vezes ele vai com tanta coisa na cabeça, porque quando você recebe uma notícia dessa, você vai assim, e agora? E aí você espera daquele profissional também esse acolhimento. Fim do primeiro bloco, fica comigo que no segundo bloco a gente vai falar sobre articulação, continuidade do cuidado e sobre acesso, escassez, equidade e privilégios. Caro ouvinte, aqui quem fala é Marcelo Alvarenga, atual presidente da Sobrexp. Quero aproveitar o intervalo desse episódio para expressar nossa imensa gratidão a todos os envolvidos na realização do primeiro Congresso Brasileiro da Sobrexp. Esse evento só se tornou possível graças ao comprometimento e apoio de muitas mãos dedicadas. Gostaria de estender um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, verdadeiros parceiros que não apenas apoiam financeiramente, mas compartilham conosco a visão de que a experiência humana na saúde é fundamental. São eles: o Grupo Cynthia Charone, nosso patrocinador ouro, AstraZeneca Alexion, nosso patrocinador prata, os patrocinadores bronze, Roche, ePharma e Humania, uma empresa do Grupo Vível, e os nossos patrocinadores Quartzo, HCor, Novartis, Interplayers e Chiesi. Vocês são parte essencial dessa jornada. O comprometimento de vocês é a prova de que juntos podemos construir um futuro mais humano no ecossistema de saúde. Obrigado por acreditarem na missão da Sobrexp. Retornaremos em breve
com mais conteúdo relacionado ao nosso congresso. Vocês não perdem por esperar. Ela veio de Recife para o Congresso. É gestora pública na área da saúde há 16 anos. Está à frente da Secretaria Executiva de Regulação, Média e Alta Complexidade da capital de Pernambuco. A gente começa o segundo bloco falando de complexidade. Vem comigo. Na complexa teia do SUS, como está sendo promovida a articulação efetiva entre os diferentes pontos de atenção à saúde para garantir a continuidade do cuidado ao paciente? Para essa integração, é importante que a gente envolva todos os atores, não é? Tanto gestores como trabalhadores e o próprio usuário. Okay. O usuário ele precisa conhecer esse sistema, conhecer esse fluxo para que ele também seja ativo nesse processo, né? Então vai desde a sensibilização desses profissionais da atenção básica, a formação desses profissionais da atenção básica, né? Para quê? Para que a gente tenha, por exemplo, né, esse acolhimento e esse cuidado que ele aconteça, né, que ele cumpra a sua função, né, que essa porta de entrada do sistema de saúde, que é a atenção primária, ela cumpra a sua função no acolhimento, no cuidado a esse paciente, na garantia do cuidado desse paciente e da condução desse paciente, né, do encaminhamento desse paciente a uma atenção de média complexidade, caso seja necessário, né, e que esse encaminhamento ele seja feito de forma responsável, né? Para quê? Para que a gente evite os gargalos que hoje a gente ainda tem na média complexidade, a partir de encaminhamentos inadequados, desnecessários, né? Então, por isso a importância de envolver todos os atores nesse processo para que a gente realmente possa alcançar o nosso objetivo, né, principal, que é o cuidado do usuário e o acesso. Quais são os principais entraves e os avanços na integração da rede de serviços de saúde, considerando a experiência do paciente em sua jornada pelo SUS? Acredito que essa falta de clareza, talvez dos papéis, não é, de cada nível de atenção, né, em algumas situações, a precariedade de alguns serviços e, enfim, de investimentos, né, tanto na formação do profissional como na própria infraestrutura e de tudo que esse serviço ele necessita, né, de gestão, que é a gestão quem dá conta disso, né? Então, assim, a gestão é um ponto importante desse serviço e a motivação dos trabalhadores, né? Esse trabalhador ele esteja engajado, ele esteja motivado no seu papel para que ele possa cumprir bem com a sua função, né? Mas a gestão nesse ponto ele é primordial para que ele possa assim organizar a rede de forma a ter essa fluidez no acesso, né? Para que esse usuário ele possa transitar com qualidade, com clareza, né, em tempo oportuno. Então, assim, se for para eleger assim um ponto, né, principal é a gestão, né? Essa gestão ela precisa escutar a demanda do seu território, as necessidades do seu território, para que ela possa organizar essa rede de uma forma mais integral, né, onde a gente tenha a garantia de linha de cuidado, onde a gente tenha esse acesso em tempo oportuno do paciente e que essa experiência do paciente ela possa ela ter sucesso, né, alcance o objetivo que ele precisa, que é essa busca, né, do cuidado, enfim, né, da assistência propriamente dita. Diante dos desafios históricos de fragmentação, como as políticas e práticas estão sendo moldadas para proporcionar uma experiência mais fluida e coordenada aos pacientes na rede pública? A organização dos serviços ela é fundamental, né? Então a gente precisa olhar para os serviços e quando eu falo de contratualização tanto da rede própria, gestão direta, como da rede complementar. Então a gente precisa montar serviços e contratualizar serviços que dentro dele a gente tenha essa linha do cuidado garantida, né, para que a gente possa garantir essa integralidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né, na rede pública é comum a gente
O paciente de saúde mental, por exemplo, né, ele vai a um serviço onde ele vai ter ali o psiquiatra, mas o acompanhamento psicológico dele é num outro serviço, assim como, né, determinados, o TO, o terapeuta ocupacional, num outro serviço, né? Então isso termina que é penoso para o paciente, porque ele precisa se deslocar, né, para 2, 3 serviços para ele garantir o cuidado que ele precisa. Né? Então, quando eu falo em contratualização, né, em serviços, para que a gente tenha a integralidade da assistência, é a gente olhar para esses serviços e montar um perfil, construir um perfil. Então, aqui são serviços de referência de saúde mental e a gente possa garantir dentro de um mesmo serviço toda a linha de cuidado, onde a gente tenha um centro integrado de saúde mental, por exemplo, para que ele tenha lá o acesso ao psiquiatra, mas que ali também ele tenha acesso ao assistente social, ao psicólogo, ao TO, ou seja, toda aquela demanda dele garantida. Então isso é uma forma da gente fragmentar menos, né, os serviços e a gente ter a resolutividade da condição daquele paciente, né, porque ali vai estar uma equipe dentro de um mesmo serviço dialogando e potencializando o cuidado daquele paciente. Na sua opinião, como é que o Estado em si, como é que ele enxerga a questão da experiência do paciente? Acho que ainda é pouco valorizada, né, essa questão da escuta do usuário, né, de você entender que o usuário ele é o centro dessa cena toda que a gente está falando aqui, né, desse sistema de saúde. Ele é o nosso cliente, é o nosso, né, principal enfim, né, ponto motivador para que todo esse trabalho aconteça. Né? Então, eu acho que isso ainda não é tão visto, né, não é tão valorizado. E eu digo isso, por exemplo, porque a gente tem no SUS um canal bem importante, né, de medir essa satisfação do usuário, que é, por exemplo, a ouvidoria do SUS. Né? Então, é um canal que está aberto, né, para que as pessoas, né, tirem dúvidas, mas que também coloque, né, as suas dificuldades, reclamações. E eu digo que é um canal muito pouco explorado pelos gestores e é um canal riquíssimo. Ali a gente tem um termômetro, né, do que nossa população ela está necessitando, né, quais são as dificuldades que ela está passando, seja dificuldade de acesso a medicamento ou dificuldade de acesso a algumas especialidades. Então eu acho que a gente ainda precisa fortalecer, né, a mentalidade dos gestores e por isso que a gente precisa investir em formação, né, de profissionais que estão aí atuando como gestores para poder entender que escutar o usuário, escutar a pessoa, né, a qual a gente está ali trabalhando para ela é fundamental para que a gente possa realmente construir uma rede de saúde que faça sentido, né, e que atenda à necessidade da população, que todo aquele investimento, seja de financeiro, né, de trabalho, né, dos trabalhadores, eles de fato alcancem o objetivo esperado, que é atender à necessidade da população. Senão, né, a gente faz redes de saúde e serviços que não são eficientes, que não são efetivos. Né? Então, eu acho que ainda a gente precisa avançar e entender a importância da gente ouvir a população e os usuários e os entraves que eles passam para que a gente possa atuar estrategicamente naqueles pontos e resolver ou minimizar essas questões. Esse congresso, essa iniciativa da Sobresp hoje, com esse congresso, que é um congresso brasileiro envolvendo, sei lá, 13, 14 estados, como é que é isso? Para todos esses desafios que a gente tem que enfrentar, para todos esses limites que a gente tem aí para vencer e etc. Como é que você vê isso? Eventos como esse, para mim, eu acho fundamental para a gente poder falar sobre isso, né? Para a gente poder evidenciar a importância desse usuário e de colocar esse usuário, né, no centro do cuidado, porque é para ele que a gente está organizando, atuando, né? E aí eu entendo que um evento como esse, ele dá oportunidade, né, tanto a gestores como a profissionais de saúde, para que eles possam sentir essas necessidades, ouvir, né, a partir das palestras que está acontecendo aqui hoje, de depoimentos, né, de usuários, experiências exitosas, experiências onde mostram que é possível, né, a gente
dar esse espaço de escuta a esse paciente, a esse usuário, sem que isso seja uma ameaça para os trabalhadores ou gestores, né? Desmistificar, né? Que, na verdade, essa experiência de escuta, ela pode ser uma grande aliada do gestor, para que o gestor, o trabalhador, ele possa acertar naquilo que ele está fazendo, né? Que toda aquela energia que está ali colocada, aquele recurso público que está ali colocado, ele possa ser assertivo, né? Então, assim, eu acho que eventos como esse é super importante para poder captar cada vez mais gente e trazer esse debate, né? Fortalecer esse debate mesmo, né? Da importância desse cuidado centrado na pessoa. E nossa última entrevistada desse episódio é a Vânia Bezerra. Para você que está com a gente até agora, prepare-se. O que vem por aí vai mexer com a sua cabeça. Bora voltar para o dia do Congresso? Vem comigo. Bom, eu vou começar com você provocando uma questão que eu ouvi durante a sua fala, que foi: a gente costuma aprender por alguns caminhos. Pelo caminho da dor, pelo caminho do amor ou pelo caminho da inteligência. Boa. Eu sempre falo, né? A gente aprendeu duas maneiras, né? Ou pelo amor ou pela dor. Eu falo muito que o amor, ele ajuda, mas ele, sem uma estratégia, uma sustentabilidade, e eu que lido ainda mais com instituições filantrópicas que foram criadas por organizações ou por filântropos mesmo. Se ele não tem uma estratégia por trás, o negócio não se torna perene. Okay. Aprender pela dor é a pior maneira. Como a gente aprendeu na pandemia, e a gente aprendeu, infelizmente, pela dor, a fazer concessões sociais. Ficar em casa, uso da máscara e várias outras coisas que a gente teve que fazer por obrigação. Agora, eu sempre falo que quando a gente coloca a inteligência no processo, todo mundo ganha. E a melhor maneira de fazer as coisas é quando você coloca a inteligência, você aporta a inteligência e coloca amor no que você faz. É, para mim, a receita perfeita para que você possa melhorar o processo, melhorar a vida e a saúde das pessoas, que é a área que eu atuo. Legal, legal. Bom, em um sistema de saúde que é marcado por desafios de acesso e escassez, né, escassez de recurso, por exemplo, como garantir que a equidade seja um princípio norteador da experiência do paciente dentro do SUS? Perfeito. Não dá para falar sobre escassez sem falar sobre abundância, porque nós temos abundância. O grande desafio dos sistemas de saúde no Brasil e no mundo é falar sobre a proporcionalidade. Por exemplo, quando a gente olha o número de médicos por pacientes nos grandes centros ou na região central de São Paulo, é muito diferente quando você olha o número de médicos versus pacientes no interior de Belém, no interior de Campo Grande, porque a gente está discutindo mais do que escassez ou abundância. A gente está discutindo falta de proporcionalidade, não só na saúde, como em outras áreas. Quando a gente olha para isso, é importante também olhar para a equidade. Mas quando eu falo de equidade, e eu falo que é tratar os diferentes, na área da saúde tem um desafio, que como eu vou falar de equidade, se eu não trago para o cuidador, para quem faz o cuidado em saúde, que ele também seja uma pessoa diversa. Porque a saúde tem uma complexidade, porque as pessoas precisam se reconhecer, inclusive, para cuidar. Então, eu acredito que o grande desafio da saúde, de trabalhar equidade, é trazer para dentro das estruturas de saúde a equidade que a gente precisa para cuidar do outro. Porque a gente fala de equidade, a gente fala de empatia, mas a gente tem no fronte da saúde pessoas muito iguais. E quando você tem pessoas iguais, você não consegue trabalhar o que é de fato diferente, importante, ou que representa de fato a parcela da sociedade, né? Isso. Agora, frente às demandas crescentes e às limitações de recursos, por exemplo, quais estratégias estão sendo adotadas para melhorar o acesso aos serviços de saúde sem comprometer a equidade na distribuição desses recursos? Boa. Uma das metodologias hoje, né, uma das maneiras de você fazer isso é pelo uso da tecnologia. Okay. A tecnologia, por meio da tecnologia, você pode trazer acesso e garantir o acesso. Eu vou fazer um depara para uma outra área. A Uber, por exemplo, ela trouxe para as pessoas acesso ao transporte.
Hoje a Uber chega nas grandes periferias e se reúnem 1, 2 pessoas, sai mais barato do que pegar o ônibus. Com certeza. Então, e você consegue, inclusive, que pessoas daquela mesma região consigam prestar serviço para aquela mesma região. Então você ainda melhora o comércio local, porque você está dando acesso, porque você democratizou o acesso ao transporte público. Sim. Claro, Vânia, a grande população não tem acesso, não tem condições de custear, mas quando você olha para uma determinada arquitetura social, que é a classe D e C, muitas delas conseguem ter acesso ao Uber, sim. Quando você olha, por exemplo, a estimativa de acesso da Uber, ela acontece muito em grandes periferias. Então, quando eu olho de eu conseguir dar acesso por meio da teleconsulta entre um médico daquela unidade básica e atendimento daquela mesma região para monitoramento e acompanhamento do paciente, é uma maneira de garantir acesso. Quando aquele paciente tem uma dificuldade com o ortopedista, que ele precisa viajar para os grandes centros, se eu trago uma consulta que a gente chama de encontro clínico, médico da unidade básica, mais o paciente, mais um especialista da grande capital, você consegue resolver um problema do paciente. Ah, Vânia, mas ortopedia é trauma. Não, a maioria dos casos na ortopedia é dor lombar, são dores que podem ser acompanhadas com um especialista à distância. Então é uma maneira de você trazer acesso para a população. É por meio da telesaúde. E engraçado que assim, você fala uma coisa que, vamos lembrar de pandemia. A pandemia trouxe alguns pandemônios na vida da gente, né? E a gente tinha uma dúvida, né, uma série de questionamentos a respeito disso quando a gente falava, por exemplo, de não vai funcionar o atendimento, assistência à distância, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, o que seja, ele não vai funcionar à distância. Aí a pandemia chegou e sai daí que eu vou resolver para você. E funcionou. A gente aprendeu pela dor. Aprendemos pela dor. E realmente os profissionais muito relutantes com relação a isso, por uma série de fatores, não estou criticando aqui, não é essa história, mas por uma série de situações os profissionais estavam relutantes. E os pacientes amaram a situação. O que a gente tem de pesquisa a respeito disso mostra que, olha, ok, funcionou para mim, facilitou minha vida, resolveu meu problema. Então, isso que você está falando é uma situação muito interessante que a pandemia trouxe isso, a gente aprendeu a lidar com isso e ok, a tecnologia em si chegou para resolver essa situação para a gente, para ajudar a gente a resolver esse tipo de coisa, né? E na tecnologia eu ainda falo, né? As pessoas perguntam, Vânia, a tecnologia vai substituir os profissionais de saúde? Obviamente que não. Os profissionais de saúde que não entenderem de tecnologia é que serão substituídos. Essa é a grande diferença. Bom, e como as políticas de saúde estão lidando com a escassez de recursos e ao mesmo tempo buscando proporcionar a experiência do cuidado que respeite a dignidade e os direitos do paciente? Sim. Quando a gente discute regionalização da saúde, que é o que de fato a gente oferece para a população, quando você olha, que é um dos desafios do Sistema Único de Saúde, é quando você olha para uma necessidade de uma população, vou dar um exemplo. Você pega uma população onde você tem SUS dependente, onde você tem 2 pediatras. Só que quando você olha para essa população, é uma população de 30 a mais e que elas precisam de geriatra. Em compensação, você vai para uma outra região de saúde, onde você tem muitas crianças, mas lá você tem um geriatra. Quando você faz o compartilhamento, que eu sempre falo que a gente precisa fazer concessões sociais, a gente senta naquele serviço de saúde com as regiões de saúde, macro-região, região de saúde, e você faz uma coordenação do cuidado. Elevar o pediatra aonde de fato ele tem que estar. Elevar o geriatra aonde de fato ele tem que estar. Por isso que a saúde pública e a saúde coletiva, por isso que ela é coletiva, porque ela exige que se façam concessões para o atendimento da população. Vou dar um exemplo. Quando você pega um hospital de grandes centros, você tem às vezes um hospital com 3, 4, 5, 6 ressonâncias. Esse é o número de ressonâncias que tem em Israel, para todo um país. Por quê? Porque a maneira como a coordenação do cuidado acontece permite que o uso efetivo daqueles equipamentos aconteça. A gente é de uma cultura onde eu preciso ter o meu. A gente não tem uma cultura do compartilhar. Porque, por muitos anos, nós talvez tenhamos vivido na abundância. Ou porque a escassez está nas baixas arquiteturas sociais. E o que a gente tem feito quando a gente discute concessão é oferecer proporcionalmente aquilo que a população necessita. Não aquilo que ela quer, é aquilo que ela necessita. E saúde é muito sobre isso. Quando eu falo sobre privilégio, eu estou dizendo que eu,
Eu, uma mulher de 40 anos, eu tenho meu plano de saúde, eu tenho o próprio sistema do Sírio-Libanês, eu tenho o Sistema Único de Saúde e eu tenho acesso ao convênio do meu marido. Entende quanto eu sou 4 vezes privilegiada no meu acesso em saúde? Sim. Quando a gente trata a saúde como um self-service, né, eu vou quando eu quero, é muito difícil, porque você trabalha a discussão entre oferta e demanda. Então tem gente que tem muito acesso, como eu, e preciso saber. Então, se eu tenho 4 acessos, eu tenho um problema. Eu vou eu uso meu plano 1, meu plano 2, meu plano 3, meu plano 4, porque eu quero ter 4 opiniões diferentes. Esse é o problema. É o high user, né, o super uso de um sistema onde eu tenho uma outra população que não tem acesso nenhum. Vânia, você acha que a gente tem que controlar? Não. Acho que a gente tem que trabalhar uma coisa que os Estados Unidos faz bem, o sistema de saúde faz bem, que é autocuidado apoiado. A gente precisa começar a educar o paciente, a experiência do paciente ensina isso. A gente precisa letrar o paciente, fazer com que esse paciente faça o autocuidado, e o sistema de saúde serve para apoiar ele. Por isso que a atenção básica é tão importante, porque ela não dá conta de casos crônicos, ela dá conta de apoiar o autocuidado. E a gente falou agora há pouco, eu entrevistei outras pessoas, que a gente falou um pouco de experiência e de expectativa. Está um pouco nisso aí, porque a pessoa às vezes vai na expectativa de o SUS solucionar uma certa situação, ou de uma UBS solucionar uma certa situação, e ela está preparada para outra coisa. Então vem essa questão de o paciente entender o processo, saber como é que funciona, saber aonde procurar, saber onde bater. O funcionário, né, público que está do outro lado, saber fazer essa recepção e essa quase que navegação do paciente e tal, essa expectativa, isso faz parte desse alinhamento? Como é que você enxerga isso? E talvez até mais. O SUS, o mercado de operadora de plano de saúde e o próprio mercado de saúde particular, né, para quem realmente possa pagar e tal. Dá para trabalhar essas 3 juntos? É possível? É necessário? Qual que é o melhor termo? É uma discussão importante, porque como uma gestora de saúde e de projetos sociais, eu parto do princípio que a saúde não é consumo. Se a gente quer trabalhar a experiência do paciente na mesma lógica de experiência do cliente, do ponto de vista de quando eu vou num banco, a minha experiência de comprar um iPhone, eu não posso fazer isso, porque são realidades muito diferentes. A gente não pode trabalhar a saúde como consumo. É como, e você falou uma coisa, né? As pessoas querem procurar um serviço de saúde, ela quer ser atendida rápido. É a mesma coisa quando a gente discute para mim, a saúde financeira e a saúde, ela tem o mesmo peso. Dinheiro não aceita desaforo e saúde também não. Quando você tem um gerente do seu banco. Sim. Você olha o seu extrato quantas vezes? Pelo menos uma vez por mês, quando você recebe, quando você paga as suas contas, e você está percebendo que o dinheiro está curto, você aciona o seu banco e o seu gerente para que ele faça um plano com você. Você vai pedir um empréstimo e você paga mais caro por isso. Okay. Porque você não fez um planejamento financeiro. Saúde é o mesmo jeito. Você não olha a sua saúde, você não controla a sua saúde, você não faz exercícios físicos. Só que quando vem, você corre para o hospital, que é o pior lugar para você correr. Por isso que o ordenador de cuidado tem que ser atenção básica. E quando você vai nesse serviço, você quer agilidade, só que você não quer pagar por isso. Então, mesmo quando você não faz a sua gestão da saúde financeira, você paga mais caro porque você não se planejou financeiramente, a mesma coisa acontece com a saúde. Dinheiro não aceita desaforo e saúde também não. Se a gente não mudar o conceito, e essa é uma preocupação, quando você começa a trabalhar a saúde com o conceito de experiência do cliente, mas de um cliente que trabalha com um programa de self-service, onde ele consegue comprar numa rede qualquer um iPhone em 3 minutos, a saúde não pode ser comparada a esse tipo de serviço. Então é a experiência do cliente, mas para mim é mais atender às necessidades de saúde do que a expectativa dele. Estendendo um pouco a fala, eu trabalho num hospital de premium. As pessoas esperam um atendimento aqui, elas não esperam ficar muito tempo num box de atendimento, elas querem tudo dentro de um determinado tempo, o SLA é muito curto,
Mas a relação, e para tudo, é o tempo que a comida chega quente no prato, é o tempo que chega o medicamento dele, é o tempo que chega uma pessoa da manutenção para consertar uma luz. Mas você concorda que são CLAs, tempos e necessidades diferentes? Então me preocupa um pouco quando a gente fala da experiência do paciente no sentido de comparar a outros negócios. Eu estava num evento e a pessoa falou, uma pessoa compra um iPhone em 3 minutos, ela não quer esperar pelo sistema de saúde. Problema dela. Se você for adaptar todo o sistema de saúde comparado a uma compra de telefone, é você que está fazendo errado, porque saúde não é consumo, né? Saúde é privilégio. Enquanto a gente não educar as pessoas, ela precisa ir para um sistema de saúde, quando de fato for a última, né, for a única alternativa dela, é porque também tudo é errado. Ela não cuidou da saúde, ela não fez um acompanhamento, ela não fez um autocuidado apoiado. Então eu tenho muitas críticas sobre o modelo. Agora, para fechar, me fala sobre a experiência de hoje, o congresso em si, qual a importância disso que a Sobresp está fazendo hoje para o nosso futuro, para o dia a dia, para hoje, de hoje em diante, né, para a saúde como um todo, para a experiência do paciente como um todo. Perfeito. Trabalhar, né, olhar para a experiência humana, e é uma das discussões que a gente tem nesse evento, é olhar para a experiência da pessoa, qualquer pessoa, olhando para as necessidades dela, independente da classe social, independente da arquitetura social que ela se encontra, é um grande diferencial. A saúde é uma área muito frágil, né? Geralmente as pessoas chegam no momento de vida, no momento da saúde, muito frágil. A maneira como você vai acompanhar essa experiência dela é o que vai fazer toda a diferença nesse cuidado, o tempo médio que ela vai ficar na internação e tudo que está, né? O paciente, o seu acompanhante, as necessidades dele. Então você dedicar um evento como esse, um evento nacional que discute a experiência humana, ele é de uma nobreza e de uma relevância, porque hoje os profissionais de saúde estão muito focados na doença. Pouco na saúde e pouco na experiência humana. Por isso que esse evento é tão disruptivo e provocador. Porque ele faz com que as pessoas saiam do seu consultório, a gente teve um depoimento ali, saiam do seu consultório, olhem para a tela como uma dona Lindalva e fala, poxa, esse é o paciente que eu atendo todo dia. Porque no dia a dia, você nem se dá conta de quem você está atendendo, porque você está muito focado na doença. A pergunta que eu deixo para você para fechar esse primeiro episódio sobre o Congresso Brasileiro da Sobresp é como você vai lidar com todas as provocações que todos esses entrevistados deixaram no ar. Vou deixar você pensando nisso e no dia 28 de dezembro, quinta-feira, às 18 horas, eu vou te provocar ainda mais com a segunda parte desse tema. E isso tudo para fechar o ano com chave de ouro, ok? E a gente chega ao fim desse episódio do podcast A Experiência do Paciente. Hoje a gente falou sobre a experiência humana na rede pública do Sistema Único de Saúde, tema do primeiro Congresso Brasileiro da Sobresp. Este foi o primeiro de 2 episódios para levar até você o recado principal da Sobresp com a realização do evento mais importante do ano sobre a experiência do paciente. Hoje a gente conversou com Gonzalo Vecina, médico sanitarista e professor da USP e da Fundação Getúlio Vargas, com Ana Von Carelli, paciente oncológica do SUS, com Ana Renata Lemos Cordeiro, secretária executiva de regulação, média e alta complexidade do Recife, e com a Vânia Bezerra, diretora de compromisso social do Hospital Sírio-Libanês. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. E como eu sei que você curtiu o episódio de hoje, eu vou pedir para que você compartilhe com as pessoas que você conhece, com a sua rede, porque isso é muito importante para a gente. E já aproveita para favoritar a gente no seu tocador preferido. Agora, um recado final. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, aproveite para responder a enquete deste episódio. Quem, da área da saúde, você acredita ser mais impactado por estratégias do cuidado centrado na pessoa? Bom, obrigado por hoje. A gente se vê no próximo episódio. Bye, bye!